tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso módulo do curso Modelagem e hoje eu vou estar modelando o Viktor Frankl, tá bom? Gostaria que prestasse muita atenção nesse vídeo porque é uma pessoa de muita inspiração no sentido de não importa onde você está, importa como você enxerga, qual é o seu propósito, qual é o sentido que você está dando para a sua vida, tá bom? Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra, ele foi inventor da logoterapia e sua história é muito interessante. Ele veio de uma família que não é aquela condição muito boa, mas também não era pobre. Então aquela condição mediana, tinha as questões, tinha como ter as coisas. O pai era do serviço público, no caso, e as coisas começaram a dificultar na vida dele quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Ele é de 1905, então, ele pegou a Primeira Guerra Mundial e as coisas começaram a se complicar naquela época. Independente da situação financeira, todos passaram por ela e para ele não foi diferente. Antes de entrar na Primeira Guerra que aconteceu, é muito interessante porque ele sempre foi apaixonado por psicologia e filosofia. E como que mostra, o seu propósito sempre está pulsando dentro de você. Muitas vezes a gente não tem paciência, calma, cautela para enxergar e olhar para nós mesmos. Quando jovem, ele fez uma palestra, O Sentido da Vida. Depois ele tem até livro em relação a isso. Ele trocou cartas, com Freud, que é o pai da psicanálise, onde eles conversavam também. Então, eu acho muito interessante essa questão do pulsar dentro de nós e como que desde a infância, como mostra com Viktor Frankl, já o propósito dele já estava latente, como está em você também, e que muitas vezes você se pergunta, olha para fora, o que está acontecendo, mas basta olhar para si, o que você fazia quando era criança, qual é o motivo de você estar vivo, no sentido de o porquê você levanta toda manhã, como que você está enxergando a sua vida, quais são as coisas que realmente vibram dentro de você. Isso é muito interessante a gente olhar com cautela, porque é isso que nos move, é isso que faz a gente transbordar no sentido de eu quero caminhar, eu quero ter a minha jornada, eu quero progredir na minha vida. Viktor Frankl, sempre muito estudado, fez medicina, doutorado também na sua área, e nos seus atendimentos ele teve um hype, uma inteligência, muito grande no sentido da parte da depressão e do suicídio, onde as pessoas que tinham depressão na época, e isso até é interessante para quem é psicanalista, psicólogo, psiquiatra e trabalha nessa área, ele perguntava assim, qual é o motivo de você querer estar vivo? O que ainda fez você não se suicidar? É claro que você não vai perguntar isso para as pessoas que estão à sua volta, com depressão e tudo mais, mas de uma forma analítica, você percebe o quê? O que faz você pulsionar, na sua vida? E aí ele percebia que alguns respondiam família, outros respondiam realmente o propósito do seu trabalho, outros respondiam a questão dos filhos em si. Então ele trabalhava nessa área, então ele pegava o que a pessoa ainda mantinha ela viva e vibrava com ela nesse sentido, nas análises, no sentido de fortalecer essa visão, o porquê de estar vivo. E isso é uma verdade muito interessante no sentido de o que te faz viver? Quais são os motivos de você estar vivo? O que faz você levantar da cama? Se você não sabe, se você tem dúvida, se nada te encanta na vida, é um momento de você procurar alguém, procurar uma ajuda e descobrir qual é a sua caminhada diante a todo esse contexto da sua existência, para você transgredir na sua jornada. Porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então você tem que saber isso muito claro dentro de você, para você galgar, na sua trajetória. Não estou falando aqui que você tem depressão e nem estou entrando nesse mérito, mas ele trabalhava, com os depressivos, mas a gente pode trazer também para nossa vida, porque muitas vezes, a gente apenas está triste em alguns momentos e não sabe o porquê,
mas o porquê ele é necessário. Você tem que parar um minuto na sua vida. A meditação, né, é uma forma muito boa de você olhar para si, e ou não na escrita mesmo, um diário terapêutico, você em casa, ou simplesmente nas suas orações, mas ter esse cuidado consigo para você entender o motivo de você estar aqui, qual é a sua missão, qual é o porquê. Porque, continuando, né, a trajetória do Viktor Frankl, ele perdeu a família, a esposa, né, estava grávida, e ele sempre analisou muito bem toda a situação, porque a família toda foi levada para o campo de concentração. Naquela época, né, questão do Hitler e tudo mais, não vou entrar nesse mérito histórico, e foi levado e todos foram mortos e muitos se suicidaram também na época, e ele percebeu que quem não se suicidou, quem continuou na sua luta, quem continuou no campo de concentração, que ele foi levado, né, para 3 na época, eram as pessoas que tinham um propósito dentro da sua existência, que conseguiam enxergar toda essa situação de uma forma diferente. Então, ele permaneceu, ele continuou por conta do seu propósito. Então, olha como isso é tão gritante quando você tem um propósito dentro da sua vida, o como você consegue enfrentar as diversidades que aparecem. E a gente não está falando de problemas do dia a dia ou questões, a gente está falando de um campo de concentração onde a família toda foi morta e ele permaneceu vivo e ele continuou e saiu para contar a sua história. E com a abertura do campo de concentração, ele deu aulas e se tornou, né, um homem brilhante como ele foi. Morreu em 97, mas deixou 3 obras, que é Busca de Sentido, a outra foi Busca pelo Homem, pelo Sentido, e uma autobiografia. Tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, gostaria até que vocês anotassem, que é: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da sua vida. O que ele quer dizer com isso? É que quais são as escolhas que você tem tomado na sua vida? E quais justificativas e até mesmo desculpas você dá para si mesmo, se auto-sabotando, para levar a vida que você está? Porque eu vejo assim, falando, né, até no meu consultório, Sabrina, mas para fulano é fácil, para ciclano é fácil, mas não é sobre o outro. Pode ser fácil, pode ser difícil, mas isso não importa, é sobre a sua vida. E se a gente for olhar no âmbito de justificar, a gente está falando do Viktor Frankl, que passou pelo... Olha a situação que ele passou pelo campo de concentração. Você quer justificar algo mais cruel do que isso? Não tem como. Então, até quando você vai querer se comparar com o outro e não tomar uma atitude na sua própria existência? E se for para se comparar, se compare com pessoas assim, que inspiram, que têm inspiração na nossa vida para se tornarmos pessoas melhores. E não com terceiros que não agregam em nada, porque a trajetória e a jornada é sobre você. É sobre quem você é ontem, quem é hoje e quem vai se tornar amanhã. Não tem nada a ver com o outro. E o outro, quando tem alguma coisa a ver no sentido de olharmos, né, como Newton fala, eu cresci em ombro de gigantes, é a gente olhar para o outro como inspiração, como modelagem, como a gente está fazendo aqui, e não como comparação no sentido de justificar algo para estagnar a nossa existência aqui na Terra. E essa foi a modelagem de Viktor Frankl, e eu gostaria de deixar uma última citação dele, que é: quando uma situação for ruim, transforme. E quando a situação não puder ser transformada, transforma-se. Então, o que ele mostra é a resiliência. O como a gente deve fazer quando a gente não pode mudar a situação à nossa volta. É mudar a si mesmo. No final, a gente divide a vida nos pilares, né, do que a gente controla e do que a gente não controla. O que você controla na sua vida que você está estagnado, que você está deixando para lá ou empurrando até mesmo para os terceiros? Então, diante de toda a sua dificuldade, o que você pode fazer como isso, com essa dor? Pegar como força para crescer, para ser resiliente e enxergar a vida de uma outra maneira? Ou continuar estagnado? Pense sobre isso, leia sua obra e use ele como inspiração para habitar em você uma nova pessoa.